Fala galera, está começando mais o De Um Tudo Podcast, esse podcast que traz de um tudo para você e chegamos ao último episódio do ano, é isso mesmo, episódio especial de Natal, o último episódio do ano de 2023, esse ano que foi muito bom, esse ano de muitos aprendizados aqui pro De Um Tudo Podcast e para mim também, tá? Inclusive, hoje eu trouxe um cara aqui que vai nos ensinar muita coisa. É isso mesmo, vocês já viram aí na legenda, né, na descrição do vídeo, qual que é o tema e o que a gente vai abordar aqui. Mas eu trouxe um cara que ele foi recém-formado, né, para pastorear a IPB da cidade de Boituva, um cara que eu já conheço há muito tempo. Eu tô falando de Renan Biuzzi. E aí, cara, tudo bom? Tudo jóia, Bispo. Muito obrigado pela presença, viu? Prazer todo meu estar aqui com você, conversando sobre esse tema tão importante. Vai ser bem legal, uma conversa bem legal, que vai abrir a mente, vai levar conhecimento para muita gente, para saber de fato, né, o lado da Igreja Presbiteriana, tudo que a Igreja Presbiteriana fala e prega para todo mundo, né? Eu espero ajudá-los, né, nesse tema, que Deus nos dê graça para trazer a verdade à luz da palavra de Deus. Show de bola. E antes de começar esse episódio, geralmente eu espero um pouco para falar dos patrocinadores. Mas esse episódio, ele é oficialmente um oferecimento de Lapetice. Para quem já conhece, já acompanha o De Um Tudo Podcast, sabe que o Lapetice está sempre com a gente. O Lapetice, eles fazem toda essa parte de tostata, né, da rabanada, torrada, e também antepastos. Gente, olha a mesa. Minha diretora, tá no meio aí? Coloca no meio. Olha essa mesa que eles prepararam pra gente. Eu postei no meu Instagram lá, tá no meu story, vai lá, tudo que tem aqui. Acabei de postar pra vocês antes de começar esse episódio. Tem muita coisa. Eles prepararam realmente uma verdadeira ceia pra gente poder ter essa conversa. Eles falam assim, ó, vamos preparar um negócio bem bacana pra gente poder falar sobre esse tema que a gente vai abordar aqui, né, sobre o nascimento, né, do menino Jesus. Vai ser bem bacana. Então, quero agradecer o pessoal do Lapetice, o Pedro e a Suzane, que já vieram aqui no De Um Tudo Podcast, já falou sobre o Lapetice e também, deixa eu pegar minha colinha aqui, a Distribuidora Santa Fé. O Distribuidora Santa Fé e o Lapetice prepararam todo essa mesa pra gente poder conversar e poder abordar esse tema maravilhoso. Muito bom, sensacional. Renan, fica à vontade, tá? Obrigado. E quero lembrá-los, gente, ó, eles, além dos alimentos, eles também, a partir do ano que vem, como foi falado no episódio com eles aqui, eles vão trabalhar com sucos, né? O distribuidor Santa Fé vão trabalhar com sucos. E não é vinho que tem aqui na mesa, tá? Não é vinho aqui, por mais que o Renan goste do seco, não, brincadeira, gente. É vinho seco, não é vinho, é um suco de uva que a distribuidora Santa Fé tá começando a comercializar no ano de 2024. Bom, bora lá para esse papo, porque esse papo tá maravilhoso. Eu tô muito feliz porque eles chegaram e falaram, vou montar a mesa para vocês. Entregaram muito bem, eu tô bem. Quero agradecer mais uma vez o Pedrinho e a Suzana. Renan, quero pelo menos primeiro que você conte sua história, né? Você é irmão de um cara bem conhecido aqui, meu, né? Que já trabalhei junto, que é o Neto, né? Um cara gente boa, um grande abraço, Neto. E que vocês estavam na mesma igreja numa época, depois você foi para a igreja presbiteriana. Quero que você conte a sua história. Por favor, se apresente. Como eu sempre falo aqui, se apresente para todos. Ok. Bom, me chamo Renan, né? Renan Biuzzi, tenho 37 anos, sou casado com Ellen e tenho 2 filhos, né? O Estevão, de 5 anos, e a Lucy vai completar agora 1 ano em janeiro. Inclusive, abrindo um parênteses, eles estão presentes aqui, tá todo mundo, a família toda Sim. Presente aqui no estúdio. Quero agradecer a presença da Ellen, todos os filhos também, e foi muito bom. Então, tudo aqui, só assistindo o podcast, também vamos degustar a mesa depois, muito bom. Ok, e a minha história, com relação à igreja, né, desde criança, né, a minha família, como um todo, é uma família de pastores, né? Vindo de avós, tios e tal. E hoje o meu irmão, né? O meu irmão é primo também. Meu irmão hoje também é pastor na Igreja Quadrangular. Auxilia o pastor Santana e pastora Meire. Então a minha vida com relação à igreja, ela vem desde berço, né? A gente pode dizer assim. Estive e cresci, né? Na Igreja Quadrangular, junto ali dos meus pais, com o Neto. Mas houve um tempo que eu comecei a entender
a Escritura por uma outra perspectiva, né? Que nós chamamos na perspectiva reformada. Uhum. E uma questão mais de consciência, né? Fez com que eu saísse da quadrangular e ingressasse, então, na igreja presbiteriana, por uma questão já de entendimento da Escritura com relação a esta forma de ver a palavra de Deus mais pela teologia reformada. Sim. Então, estou lá desde então, fazem mais de 11 anos que eu estou lá, 11, 12 anos. Recentemente fui para o seminário, fiquei 4 anos estudando em São Paulo, me formei o ano passado e, pela graça de Deus, estou como licenciado, né? Como pastor licenciado, ajudando o reverendo Brian Temple aqui em Boituva, e tem sido uma bênção poder ajudar e servir a Igreja Presbiteriana de Boituva. Brian Temple, que já esteve presente no podcast, e a gente estava falando em off, que é uma escola também, né? Sim. Você ficar como auxiliar dele e tudo mais lá aqui na igreja de Boituva é uma baita escola, né? O Brian, Sim. o que ele tem de bagagem também é uma coisa que ele já aprendeu muito, muito também. Não só na parte musical, mas em toda a parte de administração, gestão e tudo mais, e para com as pessoas, né? Os irmãos. Sim. Antes da gente ir para o seminário, né? O presbitério ele sempre elege um tutor. E eu tive a graça, né, de Deus, assim, de tê-lo, né, o pastor Brian, como meu tutor. Ah, que legal. Então, além de amigo, é alguém que tem me ajudado muito no ministério, me aconselhando, me ajudando em tudo, assim, que eu preciso, me corrigindo também, né? Então, eu agradeço a Deus pela vida dele e pelo fato de Deus ter colocado ele, né, como meu tutor, como amigo e pastor também. Sensacional. A gente estava conversando em off, Renan, e como é que está sendo? Você falou que está há 11 anos na igreja presbiteriana e tudo mais. Você teve essa parte, né, essa mudança e tal. Como é que está sendo para você estar na igreja presbiteriana, tanto antes, né, antes de formar, e agora? Como é que está sendo esse trabalho, esse 1 ano, né? É 1 ano, Isso. né? Exatamente 1 ano depois de formado. Como é que está sendo esse trabalho na igreja presbiteriana daqui de Boituva? Como é que está sendo? Rapaz, assim, muito trabalho, né? Uhum. A gente tem servido a igreja através de pregações, aulas, né? Também com aconselhamento, visita, tudo que demanda o ministério pastoral. Sei. É gratificante, mas também é bastante cansativo, né? Uhum. Mas Deus tem nos dado força para poder trabalhar aqui na igreja ao longo deste ano. E tem sido muito bom esse ano que a gente tem passado aqui com os irmãos servindo a igreja. Eu espero que Deus continue, né, nos abençoar. Deus tem nos dado crescimento na igreja de Boituva. Pela graça de Deus, tem crescido bastante. Uhum. Então, Deus tem nos abençoado muito e isso nos deixa muito felizes, né, com relação a esse crescimento. Sim, sim, isso é muito legal. Uma dúvida que eu tenho, e talvez pode ser a dúvida da galera que está assistindo, nós sabemos que o pastor na igreja presbiteriana, ele é um, digamos que um funcionário que fica ali o tempo todo e ele recebe para isso, certo? Me corrija se eu estiver errado, tá? No seu caso, por exemplo, como é que funciona? Você assessora, você está ali sempre? Como é que a igreja presbiteriana faz nesse quesito, né? Você também é pago para isso? Como é que funciona? Sim, hoje eu vivo como um pastor integral na igreja e nessa questão eu auxilio ele, né? Nas demandas tudo que precisar. Tudo que precisar. Tudo que precisar nos trabalhos da igreja, eu estou à disposição, né? E faço papel, assim, o trabalho do pastor mesmo. Uhum. A igreja tem crescido pela graça de Deus, então tem demandado, assim, uma ajuda e eu tenho auxiliado nele nesse sentido, de falar, Renan, a gente precisa fazer visita para tal irmão, a gente marca, vai, olha, a gente faz a escala, né, de sermões e tal, sim. Então a gente sempre reveza, então eu auxilio ele nessa questão. Uhum. E porque, assim, a igreja presbiteriana ela elege, né, seus pastores, né? E o pastor Brian foi recentemente eleito por 5 anos e ele tem o direito também de escolher alguém para auxiliar ele se ele entender por bem, né? E devido a esse crescimento, né, se entender se for necessário, se for no necessário. Caso. Certo. E pelo crescimento da igreja, ele achou bem
talvez caminhar com esse humilde pecador, né? Falho, Uhum. para estarmos juntos. Que legal. Nesse crescimento aí no reino de Deus, expondo a palavra de Deus fielmente, servindo e amando a igreja. Muito bom, muito bom. Então isso já é uma questão lá da igreja presbiteriana, é nomeado e tudo é eleição, tudo tem um conselho, né? Isso. A gente estava falando sobre o Augusto Nicodemos em off, que até viu um vídeo que ele postou, né, no YouTube dele, falando sobre a ida dele para os Estados Unidos, né? Aham. E ele falou um negócio bem interessante que é o que você falou agora. Foram convidados, só que a próprio conselho aqui na primeira vez não autorizou, melhor ficar aqui. Aí depois foi autorizado de novo, teve uma reunião do conselho, o conselho aprovou. Isso. E aí ele vai para lá com uma demanda de 3 anos, né? 2 Isso. anos. 3 anos. 3 ou 2 anos. E se for necessário, continuar, se não for necessário. Então tem essa organização que ajuda a manter toda essa parte da igreja. E é bom, né, a gente também colocar aqui que, assim, isso é trabalhado junto com o conselho da igreja, né? Sim, sim. O Que também é eleito. Que também são eleitos, né, os presbíteros e tal, conselho ali. E ali chega num consenso, né? Porque talvez o pastor pode falar, olha, eu preciso de um presbítero, de um pastor aqui para me auxiliar, mas o conselho fala, olha, acho que não vai dar, porque não tem recursos financeiros e tal, acho que dá para a gente caminhar para uma outra ótica. Então, tudo ali é meio conversado e trabalhado entre conselho e pastor. Sim, então, sim. como é o meu caso, a igreja tem sentido a necessidade de ter mais alguém, né? Ter mais uma pessoa para auxiliar o pastor. E aqui estou para ajudá-los neste momento. Isso é muito legal, por mais que eu esteja um pouco distante de lá. Está mesmo, né? Estou. E por mais que tenha, parentes, né? Por mais que esteja muito distante, eu acompanhei toda a parte que você começou, né? Quando você começou a falar lá nas reuniões da mocidade, quando você começou a falar no púlpito também, né? Teve uma vez que eu acho que o Brian não podia, você foi. Eu lembro desse dia, foi muito bacana, num domingo à noite. Foi bem legal. E todas as vezes, né? E aí teve um momento que você quis entrar para a questão da faculdade, né? Onde foi que você fez mesmo? Eu fiz o seminário no José Manuel da Conceição, né? Reverendo José Manuel da Conceição, em São Paulo. Em São Paulo. Que é foi o mesmo do Brian? Foi o mesmo que o pastor Brian fez. Foi o mesmo que o pastor Brian fez. E eu acompanhei toda essa parte. Quando o Brian, né, falou pra mim que você tinha se formado, eu falei, nossa, que legal. Então, tipo, acompanhei toda essa evolução. E quando você foi, né? Quando você... o ano que vem o Renan entra pra faculdade. Foi bem legal. E nesses sermões que você dava, eu lembro que teve uma vez que eu tava indo indo pra igreja, andando na rua. E eu vi no carro, né, aquela famosa frase que todo mundo fala, né, que tipo tem isso, e eu queria saber, na verdade eu passei essa frase para você fez um estudo sobre isso, né, e depois respondeu para mim, né, nessa questão do que realmente significa essa frase. E eu queria passar isso pra galera, né, como a gente passou um tempo já e tudo mais, e o pessoal tá assistindo, queria passar a sua visão dessa frase, né, que a frase, minha diretora, Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Aí a gente vê em outdoor, vê em vídeos na internet e tudo mais sobre isso. E eu lembro que você deu uma opinião muito legal. Uma opinião não, foi uma parte embasada dentro da Bíblia, muito bacana, que é uma visão que a igreja presbiteriana, né, ou reformada, dá sobre esses assuntos. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Porque foi uma coisa que eu tive a resposta naquela época, e queria que a galera que está assistindo também ouvisse de você, porque foi você mesmo, foi bem legal. Como a gente costuma dizer, eu disse, mas não sei se estava certo, né? Mas vamos lá. A ideia é a seguinte, Deus, ele capacita aqueles a quem ele chama. Por mais que a gente não tenha todo a elegância, não é elegância, mas o sentido de toda a habilidade de fazer algo, Deus ele vai capacitar aqueles a quem ele chamou e vai colocá-los em seu devido lugar, onde ele quer que esteja. Então, eu vou usar o meu exemplo, né? Eu nunca me imaginei sendo um pastor, né? Expondo, pregando a palavra de Deus.
Mas hoje eu entendo que Deus me escolheu. Deus me chamou para isso. Deus Sim. me chamou para o ministério da palavra. E eu pude ver, assim, ao longo da minha vida, Deus me capacitando para coisas que eu não gostava. Por exemplo, estudar teologia. Poxa, eu gostava de tocar, eu era músico, né? Mas não, Deus foi me levando para um outro movimento, né? Ele me levou para um outro lado, para um outro caminho, onde a paixão pela leitura, por teologia, por servir a igreja, foi mostrando assim, então, que Deus, de fato, ele capacita os seus, né? A obra é dele. Então, nesse sentido, ele vai trabalhar no coração daqueles que chamou e vai dar habilidades, né, para essa pessoa. É claro que vai demandar também daquele a quem ele escolheu o esforço desse aprendizado, Sim. mas eu acredito que há uma sinergia nesse sentido, no fato de que Deus chama, ao mesmo tempo ele vai capacitando aquela pessoa a ir mais fundo, a se aprofundar, e nisso tudo vai gerando para a glória dele, né? Isso tudo para a glória dele. Então, nesse sentido, quando talvez eu deva ter falado para você, foi mais ou menos isto, apontando para que Deus, de fato, ele capacita aqueles a quem ele chama. Então, eu uso o meu próprio exemplo, talvez o seu exemplo também, como você vem se desenvolvendo nesta área, e Deus tem capacitado, né? A gente costuma dizer, né, pela graça comum, Deus ele capacita homens com dons. Sim. Né? E tudo veio dele, e tudo para ele. Então, é nesse sentido. Deus ele não vai escolher uma pessoa... Porque assim, né, bispo? Há pessoas mais capazes do que nós dois. Há pessoas que são mais inteligentes do que nós. Que se portam melhor, falam melhor. Contudo, Deus não chamou elas para algumas tarefas, né? Então, nesse sentido, ele vai capacitar outros para assim fazê-lo, com o objetivo de redundar para a glória dele. Sim. Então, neste ponto, Deus ele sempre vai capacitar os seus, sempre. Principalmente para que as coisas andem conforme aquilo que ele decretou na vida de cada um e tudo vai girar e apontar nessa direção que Deus ele tem capacitado os seus para que os seus façam a sua obra. Sim. E que tudo gire em torno da glória dele. Sim. Por que eu fiz essa pergunta, né? Além das outras também que eu vou fazer aqui no podcast? Porque existem as pessoas que tiram muito do contexto bastante frases, assim, né? Algumas frases que, como essa, né? E usam para outras coisas, né? No caso, tipo, às vezes motivacional, né? A questão de motivação e tudo mais. E isso é muito importante ser falado porque gera uma questão de entendimento, né? Então, das pessoas, poxa, peraí, não vê esse lado. Opa, peraí, deixa eu ver aqui, ler mesmo a parte que tá, né, na Bíblia e tal, que né, é uma opinião, para fazer uma opinião, ou para, de fato, ir para esse lugar, né? Isso vai diversas coisas, como frases, como músicas. Assim, a gente pode ilustrar isso na vida dos apóstolos, né? Muitos deles pescadores, né? Homens, assim, iletrados, e Deus os capacitou a fim de escreverem escritura, né? Foram homens inspirados, assim, que Deus, de fato, capacitou, por exemplo, Pedro, entre outros apóstolos, que foram importantes na história da igreja, na iniciação da igreja. A gente pode ver ali em Atos, a gente pode ver na própria vida de Pedro o quanto ele foi moldado, né? Sim. Foi moldando a mente dele para algumas questões. Então, a gente pode ilustrar dessa forma. Na própria vida dos apóstolos, né? Deus os chamou, não apenas os chamou, mas os capacitou para que fizessem a obra dele, né? Então, é nesse sentido que a gente fala que Deus, ele de fato, ele vai dar o que é completo para nós, né? Ele não simplesmente vai nos chamar e falar assim, olha, bispo, agora é contigo. Ele mesmo vai dar essa capacidade para que nos aperfeiçoemos, né? Para que cumpramos, né? O objetivo final, que é fazer a sua vontade. Isso é muito bacana, porque entra num outro assunto também, na questão de de uma pessoa se arrepender de algumas coisas e realmente retornar, ou pessoas que estão distantes da igreja e voltar, e por ser escolhido ou não. Existe outro tipo...
puxa muito nessa questão também, né? Uhum. Porque, querendo ou não, tem essa questão de sempre estar fazendo através dele, né? Para ele sempre. Sim. Né? Então, é um outro assunto também que denomina várias interpretações, né? Isso é muito legal, isso é muito bacana. Bom, Renan, como eu já falei, eu tenho assistido diversas lives suas lá na igreja, né? No canal da Igreja Presbiteriana. Inclusive, eu já falei isso pro Brian, eu quero parabenizar o pessoal da igreja pelo canal, que está sendo muito bem assessorado, bastante com as lives, né? Tá bem organizado, isso é muito bom. Quem que são as pessoas que estão lá mesmo, que você falou para mim? O pessoal tem feito um bom trabalho lá, né? O Guto, né? O Guto, Ronaldo, o presbítero João Paulo, né? O João Paulo. Tem o menino Guilherme também, João Lucas. São meninos, assim, que estão nos auxiliando nessa questão, assim, mais tecnológica da igreja. Show. Um abraço para vocês e parabéns pelo trabalho de vocês. Tá muito bom, tá sensacional, tá bem legal. Mesmo. É muito bom ver essa evolução, porque a gente precisa estar, de repente, na internet, não pelo fato da fama ou do sucesso, né? E sim pela propagação, para chegar em mais pessoas. Sim. Você comentou também, off, que pessoas viram através da live e começaram a frequentar, sim. né? Nós temos visto frutos, né, disso, né? Isso é providência de Deus, né? Sim. Bispo, o fato das pessoas assistirem, né, ao culto e desejarem estar lá conosco. Nós temos, assim, irmãos, né, que hoje são membros da igreja, que um dia assistiram ao culto da nossa igreja e quiseram lá conhecer e ficaram por lá. Então, a gente tem visto, assim, a forma como Deus tem trabalhado também nessa área aí, né, na tecnologia, através da internet, para que o evangelho seja propagado, pessoas sejam alcançadas. E Deus tem sido muito bondoso para conosco lá, aqui, né? Em Boituva, onde a igreja, pela graça de Deus, tem crescido e a internet, com certeza, sim, tem sido providência de Deus para que isso ocorra. Sim, isso é muito importante. Isso é muito importante. Eu sempre bato na tecla por conta disso. Porque além de, por exemplo, aqui é um podcast que a gente está, de fato, propagando, não só contando tua história, mas pegando alguns assuntos, né? Que nem o Natal, que a gente já vai chegar nesse assunto. Tá chegando para mais pessoas, né? Então, são outros públicos e tudo mais. E, de repente, por exemplo, seu nome lá, Renan Biuzzi, no meu podcast, vai ver embaixo também, Igreja Presbiteriana, Renan Biuzzi. Então, tem esse tipo de trabalho que o próprio YouTube, o próprio algoritmo entrega, e é para chegar para mais pessoas. Isso é o mais importante, isso é o mais legal. E a gente tem visto o evangelho cada vez mais, né, sendo propagado, né, através da internet. Sim. E isso é muito bom. Né? Não só a Igreja Presbiteriana de Boituva tem sido beneficiada, mas outras igrejas também, de outras denominações, têm sido beneficiadas pela internet, onde Deus tem usado esse canal para espalhar o evangelho, a mensagem fiel da Escritura, e que assim continue, né, Bispo? Sim. Pessoas continuem ouvindo, crendo, e que né? o evangelho cada vez mais alcance as pessoas e que o reino de Deus cresça. Exatamente. E cresça por que não equipamentos novos também? Isso é muito importante, né? Eu falo câmeras novas, não que esteja ruim lá, mas sim que por esse momento de crescimento, né? Posicionamento e tal, para pegar mais pessoas e para divulgar cada vez mais, de repente, alguns eventos. Por exemplo, tem os batismos. Quando é batizado lá, tem uma família que não pode vir, assiste. Sim, sim. Isso é importante também. Sim. Né? Então, e não só isso, mas diversas outras, própria programação de aniversário da igreja também, né, que teve esse ano, né, que o EPA estava lá, né? Sim, esse eu vi o EPA também. esteve conosco. O EPA, muito bom. Tava lá, então isso é muito bom, é muito importante por conta disso. Bom, Renan, fica à vontade, tá? Quiser tomar o suco e tudo mais, não é vinho, tá, gente? Vou falar de novo, não é vinho, porque tem que falar várias vezes. Tem algumas pessoas que não entendem, não é vinho. Tá certo. Falando nisso, eu vou puxar um assunto aqui que é bem interessante, Renan. Sobre a bebida, né, no caso. É interessante, então não é a palavra, né? É polêmico, né? Polêmico, né? É polêmico, então é polêmico. Eu parei de beber recentemente, já diversas coisas, 100%, né? No caso, já faz uns 3 meses já, e a intenção é pra vida assim ser. E, cara, essa questão da bebida, segundo o que você estudou, segundo a palavra, o que fala? Porque eu já vi diversas coisas. Já vi de pessoas falar, pode, mas não pode se embriagar. Não pode.
Ou a famosa frase lá, tudo é minha lista, mas nem tudo me convém. Como é que seu entendimento sobre essa questão, bebida e igreja, o seu entendimento, como é que funciona? Ok. Isso é um assunto que gera polêmica, né? Porque muitos irmãos de outras denominações têm uma posição, por exemplo, diferente da minha ou até mesmo daquilo que nós entendemos na teologia reformada. A gente tem que partir do princípio, né, bispo, é o que a palavra de Deus nos fala, né? O que ela fala. Ela é a verdade. Não é aquilo que eu acho ou o que a sociedade acha, mas o que a Escritura ela nos aponta. Certo. A Escritura ela não proíbe a bebida, né? A gente tem vários casos na Escritura que tem ali o relacionamento, é relacionado ali à Escritura. A Escritura não, o vinho, por exemplo, né? Sim. E ali não era suco de uva, era vinho mesmo, né? E a palavra de Deus ela não proíbe. O que a palavra de Deus ela proíbe? Ela proíbe a embriaguez, né? Você de fato se embriagar. Certo. Tanto que há uma passagem interessante que Paulo fala, né, para um dos seus discípulos ali, se eu não me engano para Timóteo, que estava com algumas dores e tudo mais, ele fala, olha, tome uma taça de vinho. Tome uma taça de vinho para que isso... O vinho naquela época tinha várias questões. Também uma questão de remédio, entre outras coisas, que hoje a gente sabe, né, pela medicina, que o vinho trazem benefícios também para o organismo, para as pessoas em si, sendo ela não sendo, né, de forma extravagante, né? Então, a Escritura ela não proíbe a bebida, contudo, ela proíbe a embriaguez. Certo. Então, isso é para cristão maduro, eu costumo dizer, né? Para quem é maduro. Contudo, né, é importante a gente dizer também uma questão, né, bispo? Se eu estou num local em que ali tem um irmão que é novo na fé, ou um irmão que talvez tenha um outro entendimento, e isto vai lhe causar estranheza, alguns problemas, por amor a este irmão, eu devo me abster, né, de tomar o vinho ali por aquele momento, para que aquele irmão não se sinta constrangido com relação a isso, né? Até que talvez ele tenha um amadurecimento de sua fé. Certo. Isso já aconteceu muito, né? Já vi pessoas que antigamente defendiam, né, que não podiam beber, não podiam, né, nada, mas que com o passar do tempo, com o amadurecimento teológico, hoje compreendem que a bebida em si, de forma ponderada, ela não faz mal, né? E é isso que nos ensina a palavra de Deus. O ponto é o seguinte, é que a gente quer falar aquilo que a Escritura, ou a gente quer proibir aquilo que a Escritura não proíbe. E esse é o problema. A gente tem que fazer e viver aquilo que a Escritura nos diz para viver. Sim. Eu, particularmente, eu já tentei, né, igual confidenciei a você que já tentei algumas vezes, beber vinho e tal. Olha, eu não gosto do gosto. Né? Não gosta? Não gostei. Sim. Um amigo meu, né, o Rafa, do seminário, ele disse que... Pode ficar à vontade, pode ficar tranquilo. Disse que o vinho é um hábito, né? Você vai adquirindo ali o hábito e depois você acaba, né, gostando e tal. Mas até agora, eu não gostei. Então, se perguntar para mim, Renan, um vinho ou uma Coca-Cola? Eu vou ficar com a Coca. Vou ficar com a Coca. Mas não porque é pecado, Sim. Não vejo como pecado, mas por uma questão de gosto mesmo, uma questão de gosto. Então, eu acho que se nós atentássemos para aquilo que a palavra de Deus ela nos mostra, eu acho que evitaríamos várias discussões, várias brigas, né? E vários questionamentos como este, né? Sim, e aprenderíamos também, né? Sim. Porque é uma coisa que nem você falou da maturidade, né? É uma coisa da maturidade. Gente, se vocês ouvirem aí, a filha do Renan acordou, pode ficar tranquilo. A Lucy. A Lucy acordou, ela estava dormindo, tá? Então não tem problema, tá? Pode ficar à vontade. Só recapitulando. Então, nos traz maturidade, né? De entendimento, como você falou, sobre uma pessoa que está começando.
Então, de repente, a pessoa não entende e tudo mais. E dependendo de onde você está, para você poder falar para essa pessoa ali, não, pode, por conta disso. Não é o momento. Então, você tem que saber o momento para poder falar para essa pessoa. E, tipo assim, sobre entender o porquê que isso aqui pode, em que momento pode, como isso aqui pode, né? Assim, né, bispo? É igual eu costumo dizer. Muitos usam deste argumento que a Escritura ela não proíbe a bebida alcoólica, que muitos abusam, né? Sim. E acabam até trazendo desonra ao nome de Cristo e à igreja. Por exemplo, é muito comum a gente participar de algumas festas de aniversário, de casamento, entre outros, que a gente vê ali alguns que se dizem cristãos, alguns cristãos ali, se embriagando. Sim. Né? E daí fica difícil, eu costumo sempre dizer, né? Assim, fica difícil a gente discernir ali, se olhando de longe, quem que é o crente e quem que é o descrente nesse contexto, né? Porque acaba trazendo vergonha para o nome de Deus. Então, e essa maturidade é importante, né, que a gente trabalha aqui, ela se dá com a leitura da Escritura, né, com o entendimento da palavra. Porque, igual eu falei, eu não estou aqui falando do achismo, estou aqui falando do que diz a palavra de Deus. Então, é a palavra de Deus que vai trazer o amadurecimento para aquele irmão que hoje vê, por exemplo, a bebida, um gole que seja, como pecado, mas que futuramente, estudando a palavra de Deus, pode entender, meditando a palavra de Deus, ele pode entender que ele pode sim, que a Escritura ela não proíbe, o que ela proíbe é uma outra questão, a questão da embriaguez. Então ela pode beber socialmente com a família dela, com amigos e tal. Mas o que eu falei, dentro daquele contexto, né? Sim, sim. Isso se limita só na embriaguez, não se limita, por exemplo, vinho pode e cachaça, no caso, não pode. É só na embriaguez, só nesse assunto. O que a palavra de Deus ela nos aponta é para essa realidade, né? Saquei. Porque, perceba, se a gente olhar para Atos 2, quando ocorre lá o evento de Pentecostes, as pessoas elas têm o entendimento dos discípulos, dos apóstolos, que eles estavam o quê? Embriagados. Né? E ali há uma festa, né, de Pentecostes e tal, e tinha muita bebida ali nesse sentido. Então as pessoas olharam para aquilo e falaram, olha, esse povo está tudo embriagado. Eles não entendiam ali o poder do Espírito Santo sobre eles, mas eu estou querendo mostrar, ou ilustrar, que a bebida naquele contexto, em festas e tudo mais, podia trazer embriaguez. É por isso que, por exemplo, a gente vai ver este mandamento, né, sobre o não embriagar. A gente vai ver, por exemplo, o apóstolo Paulo falando ali em Efésios 5:18, não vos embriagueis com vinho. Por que ele fala sobre isso, vinho? É porque, de fato, isso, tomando várias vezes, pode trazer a embriaguez. E nisso nós estaríamos contrário à palavra de Deus, né? Mas ele fala, mas enchei-vos do Espírito Santo, né? Então, a gente vê essa ideia. E naquela época, quando Jesus foi fazer partir a questão da Santa Ceia, tanto ali na época de Cristo, como na época ali do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 11, entre outros, era vinho mesmo, e não suco de uva. Então, isso eram festas, né? Banquete ali e tal, mas sempre com esse adendo, né? Não vos embriagueis. Não vos embriagueis. Legal. E só é legal falar também sobre esse entendimento, né? Isso é muito importante porque você aprende, né? Então, tipo, você amadurece o seu pensamento. De repente, muitas vezes, eu acho que a maioria dos casos, as pessoas têm mais amizades fora, né? Mais amizade fora da igreja do que dentro da igreja. Mais pessoas que ele convive fora que não são da igreja do que dentro da igreja. Então, dá essa maturidade da pessoa entender que às vezes ele vai estar num happy hour da empresa, né? A gente está no meio de dezembro, em uma confraternização da empresa, e ele pode, só que ele entende que que é aquilo, né? E isso é muito bom porque a gente leva não só para quem na igreja, mas tipo para fora. Então entende porque faz mal também para o corpo e tudo mais, toda essa questão. E é muito bacana passar isso para vocês, porque é um entendimento, é você amadurecer, né? Não só na questão das escrituras, mas também na questão pessoal de que você pode beber, mas, de repente, um jantar de casal, né? Que está comemorando mais um ano de relacionamento, um exemplo. E é entender isso, né? Isso é muito bacana. E a palavra de Deus que nos traz, né? Esse amadurecimento, esse entendimento com relação a esta verdade. Não deveria ser polêmico se nós atentássemos mais
a Escritura, né? Exato. Então, as pessoas elas caem ali nos extremos. Sim. Não pode, mas não tem nenhum texto bíblico, algo que afirme isto, né? E outros se embriagam, né? Achando que pode beber, então pode se embriagar. Não, a Escritura ensina uma verdade. A bebida ela não é pecado, ela passa-se a ser pecado quando a pessoa ela se embriaga. E, de fato, quando a pessoa tem esse entendimento, ela pode estar no meio social ali, numa festa, alguma coisa, aniversário, casamento e outras coisas, beber normalmente. Vai se manter são. Sabe o seu ali, limite também. Sabe o seu limite ali. E ali ele vai estar glorificando a Deus, glorificando a igreja. E ele vai estar se deliciando, né, de algo tão bom, né? Embora eu não goste, né? Mas para aqueles que gostam, né? É algo bom e ele vai se deliciar disso, porque se a gente parte do pressuposto que Deus é o Criador de todas as coisas, foi Deus quem criou nesse sentido e deve ser, então, aproveitado da melhor forma possível para a glória dele. Sim, sim. Isso é muito bom. Eu gosto desse assunto, né? Por mais que seja polêmico e não deveria ser tanto, mas eu gosto desse assunto. Isso me trouxe entendimento também de muitas coisas de atitudes, né? De coisas que eu estou levando para minha vida. Isso é muito bacana. Bom, Renan, a gente já falou da internet, né? Que vocês estão na internet agora e tal, vai fazer os cortes para poder postar. E hoje a gente está vivendo um momento no Brasil, né? Não, acho que não só no Brasil, mas acho que tem bastante pregadores aí na internet que estão fazendo muito sucesso, né? E consequentemente tendo a fama muito do trabalho. Que lota estádios, que lota ginásios, que lota, sei lá, igrejas gigantescas, né, falando, né, sobre Jesus, sobre o nome de Deus, sobre a Bíblia e tudo mais. Porém, existem casos e casos, né? Existem assuntos, existem diversos tipos de pessoas que interpretam a Bíblia ou qualquer outra coisa que, quando se fala de igreja, de uma forma diferente, né? Bom, eu anotei alguns casos aqui que eu queria falar para você. Minha diretora, pode ficar tranquila, tá? Fica em paz. A gente tem hoje, por exemplo, o David Leonardo, né? Que é um cara que é bem conhecido do meio e tudo mais. Temos o Cláudio Duarte, né? E o André Fernandes, né? Que estão na internet, que a galera tá vendo, faz live e tudo mais, que acaba virando muitas vezes acaba virando um negócio, assim, né? Sim. Que são diferentes de pessoas como o Augusto Nicodemos, como a gente já mencionou aqui, e também o Hernandes Dias Lopes. Não que eles não façam lives, né, para divulgar na internet e tudo mais, mas vai além, né? Eles não, os de cima que eu comentei, eles vão além disso, né? Virou um negócio. E muitas vezes os outros não, né? Vão só para alguns eventos esporádicos. Eu queria saber o que você acha. Né? É de fato, porque assim, eu já vi algumas pessoas falando sobre, por exemplo, eles falam muito mais de você, menos de você como pessoa, que se enaltece e esquece a palavra de Deus, não enaltece, nada em torno de Deus, assim, de você, né? Seu. Né, aquilo que você pagou para lá para receber uma mensagem de acalento, não que você precisa ouvir. Eu já vi diversas coisas sobre isso e eu queria saber sobre você, né? Opinião embasada, obviamente, e de acordo com os estudos. Okay. E com certeza você já deve ter visto eles na internet. Eu vejo pouca coisa, né? Esses nomes aí que você citou, os primeiros aí na lista que você citou. Assim, eles falam palavras bonitas, né? Sim. Fazem palavras bonitas, contudo, não refletem muitas das vezes a verdade do Evangelho. Tá. Né? De fato, ali as pregações desses irmãos, né, enaltecem mais a pessoa do que a pessoa do Evangelho, que é Cristo. Sim. A Escritura, ela fala ao todo de uma pessoa só. A pessoa do Redentor, a pessoa de Cristo. E eles então transformam essa mensagem e tiram Cristo de lado e colocam o indivíduo, o ser humano, como ponto principal. Essa é a minha visão que eu tenho a respeito dessas pessoas que estão aí pregando. Então, tem muito pouco do Evangelho ali. Saquei. Assim, eu quero que você entenda o seguinte, né? Não é porque eu fale Cristo em uma frase, quer dizer que essa frase ela é totalmente evangélica. Né?
Então, a pessoa pode falar algumas coisas, colocar o nome de Deus ali no meio, mas isso não significa que ali está sendo pregado o verdadeiro evangelho. Sim, sim. E aí você citou, né, outros dois homens, né, Reverendo Hernandes Dias Lopes Sim. e Reverendo Augusto Nicodemos, que aí ao contrário desses irmãos que você citou, essas pessoas que você citou, o David Leonardo, o Cláudio Duarte, entre o André Fernandes aí, são irmãos que focam no texto. Sim. O que a Escritura está nos dizendo hoje, né? O que ela fala. E assim, trabalha dentro daquilo que a Escritura trata, né? À luz do seu contexto, à luz do seu contexto histórico, à luz da sua morfologia, nos seus aspectos de sintaxe, né? A gente costuma dizer o seguinte, né? Que Deus ele se revelou por meio de palavras, né? Por meio de frases. E é necessário, então, interpretação disso. E o que essas outras pessoas fazem, muitas vezes, é abrir um texto, mas não fala do significado daquele texto, fala sobre outras coisas, e o evangelho não é pregado. Sim, sim. E o grande problema que eu vejo é que muitas pessoas, elas têm ouvido esse tipo de mensagem, achando que é o evangelho, mas que na verdade não é. E isso falta também, né, bispo, por uma verdade que a Escritura ela nos apresenta, é pelo fato de falta de conhecimento que muitos são enganados. E, de fato, pela falta de um conhecimento bíblico é que muitos são levados a essa mensagem que afaga o ego, né? Que Deus vai realizar os seus sonhos, que Deus quer o melhor para você, que Deus quer te dar casas, que Deus quer te dar carros, que Deus quer fazer isso ou aquilo. E a Escritura não fala sobre isso, não. A Escritura fala o seguinte, que nós somos pecadores, carecemos de um Redentor, um Salvador, porque nós, por nós mesmos, não conseguiríamos essa salvação. Deus entregou o seu Filho para nos salvar. Você, por si, nos salvaria. E a bênção maior que o homem pode ter não é casas, não são carros, não são dinheiro, mas a vida eterna. Mas é tê-lo como Senhor e Redentor. Isso é o Evangelho. Sim. Né? E, infelizmente, eu não vejo esse tipo de mensagem na boca desses homens. É por isso que eu falo, eles falam muitas palavras bonitas, sim, mas sim. que não refletem o Evangelho. Algumas pessoas vão ficar chateadas comigo com relação a esta... Mas é o que eu vejo, né? Então, eu acho que muitas pessoas seriam de fato alcançadas se eles de fato abandonassem esse evangelho, essa mensagem de autoajuda e de fato focasse no evangelho que a palavra de Deus nos mostra. O Brian ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou essas pessoas, as pessoas que praticam a teologia do coach, eles falam, isso aí, ele falou no episódio, eu falei, e também, de fato, as músicas também, né? Sim. Porque perceba, né, bispo, se eu chegar aqui para você e começar a falar, olha, bispo, você vai fazer isso, Deus vai te abençoar, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo, você vai ficar feliz, extasiado, né, com esta mensagem, mas é diferente de olhar para você e falar, bispo, você precisa voltar para Cristo. Sim. Você precisa se arrepender dos seus pecados. Você carece de um Redentor. É diferente, né? Só que a mensagem que transforma não é a primeira. A primeira mensagem que eu estou dizendo a você vai fazer com que você gaste tempo e esforço naquilo que um dia vai acabar. A segunda mensagem de que você precisa de um Redentor, que você precisa crer e mudar de vida, é a que vai te dar a bênção maior, que é a vida eterna, né? Então, eu olho para a Escritura, eu vejo os apóstolos pregando a respeito disso. Sim, sim. Né? E não essa mensagem de autoajuda. As pessoas não precisam de autoajuda. As pessoas precisam do Evangelho. Então, é por isso que eu recomendo vocês a não ouvirem esses homens, a lerem a palavra de Deus e a ouvirem homens mais respeitáveis biblicamente, que tenha primazia a Escritura Sagrada, né? Porque é a palavra de Deus que traz a verdade. Então, não é o meu achismo, não é... Sim, sim. Entende? Então, como a gente costuma dizer, o que a Escritura muito diz para nós é você precisa morrer.
você precisa morrer. Sim, sim. Eu já vi isso aí. Para que Cristo viva. Exato. Né? É. Então, essa mensagem de autoajuda faz com que você não queira morrer. Faz com que você queira cada vez mais viver para este mundo, ao invés de dar ouvidos e inclinar o seu coração para Cristo, que é o nosso Redentor. Muito bom, muito bom. Precisamos falar mais sobre isso, porque isso sempre que tiver o Renan agora ou o Brian aqui no podcast, que eu vou trazer mais vezes eles, a gente vai falar mais sobre esse assunto, porque são coisas que vêm aparecendo, né? Existem muitas coisas, tipo, de músicas até, falando, eu faço isso, eu te busco, eu te procuro, sabe, eu faço e tal. E geralmente não é assim, né? Então, existem bastante assuntos e detalhamentos que a gente precisa passar, e isso é muito bom. E eu gosto disso, é bom pra caramba. Só assim para finalizar, né, o meu Pode argumento, ficar em né? paz. Bispo, assim, tudo gira para ele, por meio dele e para ele. Certo. Porque a mensagem do evangelho tem que girar em torno do homem. Se for para girar em torno de um homem, que se gira então em torno da pessoa de Cristo. O sermão tem que ser cristocêntrico. O sermão tem que apresentar as belezas do evangelho. E o evangelho aponta para Cristo. Né? Então, é isso que a gente tem que se atentar. Né? Sobre quando eu estou ouvindo um sermão, uma mensagem, Cristo tem sido exaltado ali, o evangelho tem sido pregado ali, ou o homem, né, com palavras bonitas e tal, tem sido exaltado ali. Ali ainda dá para ver o parâmetro se de fato ali tem o evangelho ou não o evangelho. Sim. Né? Eu falei, as pessoas às vezes vão usar o nome de Deus, mas com um outro objetivo. Né? E infelizmente, não estou dizendo talvez seja o caso desses irmãos que você, essas pessoas que você citou, mas há sim, de fato, muitas pessoas que usam isso para ganhos pessoais, né? Acabam manchando com isso a igreja, pregando um outro evangelho com o objetivo de ter mais pessoas ali, ter engajamento nas mídias sociais, ter mais dinheiro. E isso é um ponto interessante que você comentou. Lembrando, gente, que a questão das redes sociais, ela é muito importante para quê? Propagar sempre a palavra de Deus. Tá? Isso é legal porque o que a gente está comentando é isso. E muitas vezes as pessoas usam para engajamento só. Sim. E não para propagar. A gente pode ver, né? Então, a internet, pelos dois lados, né? Sim. O lado bom, que Deus tem usado essa ferramenta para que o evangelho seja propagado. Todavia, a internet também tem sido usado para a pregação de um não evangelho. De uma mensagem, como a gente costuma dizer, água com açúcar, né? Que apenas vai fazer o bem ali, naquele momento, mas que não tem a capacidade de transformar o coração pecador. Sim. E não traz essa questão da reflexão também. Sim. Então, tipo, do exemplo que você me deu ali, eu falei, putz, eu preciso dessa reflexão. Não é uma coisa que, tipo, vou continuar o que eu estou fazendo, vou investir, vou gastar, vou fazer isso. Não. Então tem esse tipo de coisa também que é para a diferenciação, né? Assim, quando eu falo para você, né, Bispo? Bispo, você precisa de Cristo. Você precisa de um Redentor. Você tem duas saídas nisto, diante dessa afirmação. Ou você crê nisto e abandona tudo e faz como os apóstolos, como outros homens de Deus abandonaram tudo para segui-lo, ou você faz como outros também. Olha, isso é muito pesado para mim. Eu não quero isso agora. Né? Então você segue um outro rumo, longe de Jesus. Qual mensagem vai incomodar mais? Né? Então talvez seja por isso que muitas igrejas, essas pessoas aí consigam encher estádios e tudo mais, porque eles estão apontando para uma outra realidade, para uma vida terrena. E esses irmãos que você citou aí, Hernandes Dias Lopes, Augusto Nicodemos, entre outros pastores piedosos, né, estão fielmente pregando o evangelho para 50, 30, 40 pessoas, mas que essas pessoas estão colocando a mente e o coração naquilo que é a verdade, que é o evangelho. Teve uma época que eu acho que era o Hernandes Dias Lopes que tinha um programa na Band de manhã. Isso. Acho que era domingo, né, de manhã. Ele tinha lá, acho que... como que era o nome da...
Eu não vou lembrar o nome do programa. É uma coisa Vida dominical, né? Vida e alguma coisa, assim. Enfim. E tava lá o brasão da Igreja Presbiteriana e tal. E eles estavam numa TV aberta, né? Uma TV nacional aberta. E isso é legal. Mas tá aqui, tá propagando. Sim. Então, tipo, é uma coisa que... Bom, gente, resumindo é isso. Resumindo, é uma coisa que existe essa diferença. Sim. Engajamento, como eu falei, e a questão de se vangloriar. E é uma coisa muito importante de ser dita, porque muito além do que a Igreja Presbiteriana diz, ou a Reformada, ou o que a gente falou aqui sobre as Escrituras, é para você não ser enganado também. Existe esse tipo de coisa. Porque às vezes é uma pessoa que, de repente, vou lá e vou mudar minha vida. Talvez não. E é uma coisa que as pessoas, quando vai lá, fala porque eu queria ouvir. E tem esse tipo de coisa, até na parte de, eu queria ouvir isso, então vou continuar fazendo isso que eu quero. Então, é bom falar isso, muito além do que só o que o Renan falou na questão de pregar e estudar a Bíblia. É para você também que está assistindo, isso é muito bom. E aqui, né, só colocar uma questão, né? Não é questão de teologia reformada, né? É uma questão da Escritura. É questão do Evangelho. Show. Né? Então, não é só pastores reformados que têm um entendimento mais calvinista. Não, é todo aquele pregador e tal que é fiel à palavra de Deus. Sim. E que precisa e se dedica a isso, em estudar, em entender o texto, em explicar o texto e aplicar o texto para os seus ouvintes, né? A fim de que esses que estão recebendo a mensagem possam entender e caminhar conforme aquilo que a palavra de Deus está nos ensinando. Porque perceba que essa palavra, a palavra do reverendo Hernandes, a palavra do Augusto Nicodemos e outros pastores piedosos não são palavras deles. Né? Nós não estamos pregando a nossa palavra, o nosso evangelho. Nós pregamos a palavra de Deus. Né? Nós somos apenas servos da palavra. Sim. Então, o nosso papel como pregador é pregar o que o texto está dizendo, e o que o texto diz é a palavra de Deus. Muito bom, muito bom. Acho que a gente conseguiu falar bastante sobre esse assunto, né? Falar bastante sobre isso. Quanto tempo, minha diretora? Quase 1 hora de papo. Um papo muito bacana, um papo bem esclarecedor. E, bom, Renan, eu queria falar algumas coisas, porque hoje é dia 25 de dezembro, né? Então, como todo mundo assiste, sabe, é o Natal. Ok. Né? E o Natal, ele representa... diversas coisas, né? Para muitas pessoas, tem muita gente que tem alguma visão de sentido do Natal e tudo mais, e eu tenho algumas perguntas, que é o tema do podcast de hoje, para falar sobre o Natal. O que o Natal representa? Qual que é o sentido, o verdadeiro sentido do Natal na visão, né, de tudo que a gente está falando aqui, né? De acordo com os seus estudos e tudo mais. A gente tem que entender essa palavra, né? Sentido. Sim. O sentido aponta para alguma coisa, para algo. E o sentido do Natal, na minha forma de ver, é um movimento de Deus redentivo para com o homem, né? Aquele famoso texto, né, que Deus entregou o seu Filho. Então, para que este, né, nascesse ali com o objetivo de salvar pecadores. Sim. O Natal é isso. O Natal representa, então, é um movimento de Deus, é um movimento redentivo de Deus para com o homem. É o presente de Deus, né? É engraçado que o Natal, nos dias de hoje, ele é um momento ali onde as pessoas confraternizam. Dão presentes, né? Ganham presentes. Contudo, o Natal é Deus dando um presente para a humanidade. Seu Filho, a segunda pessoa da Trindade, Jesus, que se encarnou com o objetivo de salvar pecadores, né? Então, o Natal, ele aponta para isso. Ele não aponta para... E é algo interessante, né? As pessoas falam assim, olha, no Natal eu quero que você, né, bispo, tenha paz, prosperidade, felicidade, né, amor, mais amor na sua vida. Quem dá tudo isso para o homem é Cristo. Nós, nesse mundo pós-moderno que nós estamos vivendo, nós estamos deixando de lado a figura do aniversariante, que é Cristo, e estamos colocando outras coisas. É por isso que, vou retomando um pouco, né, aquela mensagem que outros trazem é isto. Sim. Onde a pessoa, o individualismo, ele é
ele é exacerbado ali. Então, o Natal é isso. O Natal é um movimento de Deus redentivo, trazendo salvação para o homem. É a encarnação do Filho. Sim, sim. Isso é muito bacana, porque muita gente leva essa questão do Natal para outros tipos de coisa, de outros tipos de sentidos, outros tipos fala que é outra coisa. Tem a questão nasceu, né? Tem lá o presépio na casa, mas leva para outra coisa, Sim, né? Tem aquele negócio lá do nascimento, mas leva para outra coisa, né? É como se nós estivéssemos em um seu aniversário. Sim. Né, ali chegasse várias pessoas para participar desse momento tão alegre, tão bacana, só que você não recebe os presentes. Sim. Você não recebe a ênfase no aniversário ali. Uhum. Isso tem acontecido, infelizmente, no entendimento de muitas pessoas. Usa-se o Natal para tudo, menos para rememorar a encarnação do Filho, o nascimento de Jesus, né? Uhum. Então, o nascimento aponta, despertou o sentido, né? O sentido aponta para algo e o Natal aponta para Cristo. Eu acho que essa é a ideia do Natal e principalmente, né? Se a gente for esticar um pouquinho mais aqui, não é só o nascimento. Ali está o início de toda a obra redentora de Cristo, de Deus, né? Para a salvação do homem. Foi necessário que o Verbo, né, o Logos, se encarnasse a fim de que cumprisse toda a profecia do Antigo Testamento para salvar a humanidade. Então, o Natal é o presente de Deus para a humanidade. Para a humanidade. Esse é muito bacana. Mais uma vez eu vi o Nicodemos falando sobre isso, sobre o Verbo, né? Que antigamente antes falava eu sou o Verbo, né? Então, de uma certa forma, me corrija se eu estiver errado, tá? Por favor. Jesus Cristo já existia, ele só foi para numa parte de fisicamente depois disso, né? Que no caso é o nascimento do nascimento dele através da Maria, né? Isso, na encarnação. Jesus ele não passou a existir após o seu nascimento. Sim. Jesus ele é eterno, né? Jesus é Deus, ele é eterno. Já existia na eternidade, antes de haver tempo, Jesus já existia. É que após a encarnação, ele se limitou, vamos dizer assim, a tempo e espaço, né? Na sua encarnação agora como tendo também em sua natureza a humanidade, não somente a divina. Antes da sua encarnação, Cristo era Deus. Sim. Após a sua encarnação, ele passou a ter uma outra natureza, né? Duas naturezas, a humana e a divina, não misturadas, contudo, elas bem assim estabelecidas, né? Conforme diz ali os nossos documentos reformados, né? Jesus é o verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Então, na encarnação, Jesus teve ali, então, foi colocada assim, uma outra natureza, a natureza humana, junto com a divina, sem com que elas se misturassem. Sensacional, muito bom. E tem uma pergunta, Renan, só para a gente já tá caminhando pros finalmente do podcast, né? Uma conversa sensacional, maravilhosa. Que é uma pergunta que eu não vi a galera fazendo para ninguém, nenhum podcast, nem nada, e uma curiosidade. Na verdade, curiosidade assim, tá na Bíblia, né, segundo o que o Nicodemos falou. Você viu que eu estudei o Nicodemos para vir conversar com você. Eu vi que você tá ouvindo bastante Nicodemos. Eu tô ouvindo bastante ele. Que bom. E sobre o nome... E é melhor ouvir ele do que David Leonardo, viu? Melhor. Duarte, isso é verdade, isso é verdade. Continue ouvindo Augusto Nicodemos. Pode deixar. Sobre o nome de Jesus. Como foi escolhido esse nome? E ele falou, né? Mas como é que foi escolhido esse nome? Por que Jesus? Né? E qual que é o significado? Ok. O nome de Jesus, o nome hebraico significa Joshua, né, que significa Josué. E ele foi, para o grego, ele é colocado como Jesus, né? Jesus é um nome assim, muito comum naquela época, é um nome muito comum, como Ricardo, João, entre outros. Mas o ponto ali é o seu significado. E quem dá esse significado ao nome de Jesus, a gente pode ver ali em Mateus, se eu não me engano, 1:26, se eu não estou enganado, quando o anjo, né, fala para José que Maria ia ter um filho e o nome dele seria Jesus, para salvar o seu povo dos seus pecados.
Então, o seu nome, Jesus, ele aponta para a sua obra. Sim. Né? E é muito interessante, né? Os nomes naquela época tinham um significado, né? Alguma coisa nesse sentido. O Batista, porque ele batiza, né? Entre outras coisas. Então, e o nome de Jesus aponta para o seu feito, para a sua obra, né? Esse que iria salvar o seu povo, o povo dos seus pecados. Então, o nome de Jesus ali foi colocado, esse nome, já apontando para essa ideia. Quando a pessoa olha Jesus, qual o significado do seu nome Jesus? Ele quer salvar o seu povo. Apontando ali, né, assim, olhando para o texto bíblico, né, bispo, o cumprimento das profecias do Antigo Testamento, daquele que viria. Então, Jesus é o cumprimento, aquele que viria para salvar o seu povo dos seus pecados. Então, o nome Jesus, então ela é uma tradução da palavra do hebraico que vai grego, né? Do hebraico, que é Josué, e a tradução para o grego é Jesus. Jesus. Então, mas a ideia, o significado é aquele que salva o seu povo do pecado. Muito bom, muito bom. Eu espero que esteja certo, né? Não, muito bacana, muito legal passar. Gente, esse podcast inteiro é muito bom ter passado isso, porque são alguns entendimentos que geralmente você que está assistindo, você que está me assistindo aí o podcast, não vê. Então, de fato, não vai ter, a maioria das vezes, né? Não vou generalizar também. A maioria das vezes não vai ter alguns entendimentos sobre esses assuntos que a gente comentou, sobre esses assuntos que a gente contou aqui, né? E, além disso, ter contado a tua história. Foi muito bom, Renan. Obrigado, viu, pela presença. Eu agradeço o convite. Obrigado mesmo. É um prazer revê-lo, né? Depois de muito tempo. A sua família também, um prazer ver todo mundo aqui no estúdio presente. E obrigado, cara. Obrigado mesmo. Eu que agradeço o convite. Foi muito bom ter esse momento aqui, conversar com você sobre esse tema. Igual eu falei, para nós, ímpar no cristianismo, né? Que aponta para o nascimento de Cristo. Foi muito bom ter esse período aqui, conversar e rever, né? Você fazia tempo que eu não ouvia. Foi muito bom participar desse momento aqui. Foi especial. Show de bola. Renan, a gente comentou, só pra gente finalizar, a gente comentou sobre a internet, né? A gente começou sobre a internet e tudo mais. Você pretende, de repente, pegar as suas pregações e postar no seu Instagram, continuar e, fazer esse trabalho daqui pra frente? Assim, a gente usa o canal da igreja, né? Sim, mas você, como o Renan ali, não, é só como o canal da igreja mesmo? Hoje em dia eu não penso dessa forma, não. Hoje, legal. Os meus sermões estão ali no canal da igreja. No canal da igreja, né? Pelo YouTube, Igreja Presbiteriana de Boituva. E ali você vai ouvir algumas pregações desse humilde pregador aqui. Tem muito que aprender. Sim. E também ali do pastor Brian e tal, mas eu não pretendo não abrir um canal só para ter essas... Sim. Uma questão minha mesmo. Não, tranquilo. Isso é muito bom. Obrigado mais uma vez, Renan. Muito obrigado. Deus abençoe a você. Não é mais nova jornada, porque já está um ano aí, nesta jornada que você está, né, na questão de depois de formado e tudo mais, lá na Igreja Presbiteriana de Boituva, juntamente com o Brian, e depois, né, nas próximas oportunidades que aparecerem, eu garanto que vai ser bem bacana. Sim. Deus te abençoe, viu, Renan? Obrigado mesmo. Nós todos. Obrigado. E a você que está assistindo, muito obrigado por mais um episódio. Esse episódio foi sensacional. Muito obrigado por mais um ano, gente. Hoje é o último episódio do ano, né, do ano de 2023. E só tenho a agradecer a todo mundo que me acompanhou de diversas fases e temporadas deste podcast. Completamos mais um ano, tá? E aguardem, me sigam lá no Instagram, aguardem que vai ter muitas novidades pro ano que vem, tá bom? Quero agradecer mais uma vez. Minha diretora, por favor, coloca na câmera do meio. Quero agradecer mais uma vez o Lapetice e o pessoal da distribuidora Santa Fé. Pedrinho, Suzana, muito obrigado por tudo que vocês fizeram aqui, por tudo que vocês trouxeram. Quero lembrar, gente, que o Lapetice é os antepastos que eu amo de paixão, que eu já falei para vocês, é esses daqui, né? Tá vendo bem, diretora? Esse aqui, no caso, é de berinjela, que eu já mostrei aqui para vocês, está no meu Instagram também, tá? Fora isso, tem as torradas, né? Tem a tostata, tem no caso, a torrada de brusqueta, é muito bom.
Essa aqui é de rabanada. Essa aqui é maravilhosa. Essa aqui você vai levar embora. Opa, obrigado. Eu quero que você experimente. Você e a Ellen, vai ser sensacional. Você vai levar essa e vai levar também um antepasto, tá? Como de presente de um Tudo Podcast e do pessoal do La Petice, tá? E, gente, vale muito a pena. Quero agradecer mais uma vez a La Petice e Distribuidora Santa Fé. Só mais um recadinho, gente. A partir do ano que vem, né, novos episódios e tudo mais. Se você se interessa em patrocinar esse podcast, me manda mensagem lá no Instagram, no deumtudo.podcast, tá? Deumtudo.podcast no Instagram, ou souzagabriel.gb no Instagram, que é o meu pessoal, tá bom? Muito obrigado mais uma vez e até o ano que vem. Eu geralmente falo semana que vem, né? E até o ano que vem, se Deus quiser.